Tá, então vamos lá. Modo indicativo expressa uma ação o quê? Real, certa. Certeza, verdade. O modo subjuntivo expressa uma ação o quê? Possível, uma hipótese. Então, se eu quiser hipotetizar, indicar alguma possibilidade, aquela coisa toda, eu vou utilizar um verbo no subjuntivo. Um verbo no imperativo expressa uma ordem, mas não só ordem. Ordem, pedido, desejo, súplica, conselho, sugestão. Aqui não tem isso tudo não, tá? Vamos ver o que é que tem aí, bora. Eu sei que falei umas 2 palavras a mais aí. Imperativo, aí você tem ordem e sugestão. Mas pode ser pedido, conselho, nenhum problema. Pode ser súplica, tá? Então você tem aí outras circunstâncias também, tá? Nesse contexto do imperativo. É claro que as pessoas pensam que o imperativo é sempre ordem, estão acostumados, né? Vai daqui, faça isso, a gente aprende assim, é ordem. Mas necessariamente não é ordem. Imagine, por exemplo, que algum amigo ou amiga chega para você preocupado daquela coisa, aflita, você diz, olha, calma, tenha paciência, espere um pouco, respire fundo, sente um pouquinho, descanse. Você está dando ordem para o cara? Não, está aconselhando, acolhendo a dificuldade, aquela coisa. Todos os verbos foram imperativos. Mas mesmo sendo verbos imperativos, você não deu ordem para ninguém. Então o imperativo não é só ordem. Imagine que tem alguém lá, sei lá, sofrendo de afogamento, com risco de afogamento, qualquer coisa. Me ajude, socorro, me ajude. No caso, ele me ajuda, ele está dando ordem para você? Ele está suplicando, pedindo pelo amor de Deus. Percebeu? Então, o imperativo não é só ordem. Ele também pode expressar súplica, desejo, conselho, sugestão, nenhum problema. Aí na prova de concurso, no trecho tal, o autor sugere que a abordagem seja feita dessa e daquela forma. Ou seja, o autor utiliza verbo no imperativo e tal. Esse tipo de link é você quem tem que fazer. Então, não estou vendo muita sugestão não. Pô, às vezes tem um verbo ali, então esse verbo já está indicando esse perfil de sugestão. Então, é um conhecimento gramaticalizado e textualizado. Certo? Beleza, vamos lá. Formas nominais do verbo, você tem infinitivo, gerúndio e particípio, a gente vai chegar lá. Vamos devagarzinho. Vamos começar então a estudar o modo indicativo. Posso ir embora? Vamos começar com o presente pai de todos. Alguma dúvida de que esse cara aí é importantíssimo? Rapaz, você não imagina, o presente faz miséria. O cara pega, bota lá, montou a estrutura, você conjuga o que quiser. Impressionante, né? Com esse cara é útil. Mas é útil mesmo. Presente do indicativo, está aí do verbo estudar, de vários verbos. Essa vogal O é comum, né? No eu, do presente, parto, como, estudo, pesquiso, faço, aconteço, né? Não tem problema, geralmente tem isso aí. Tá. Próximo tempo verbal, futuro do pretérito. Gente, o futuro do pretérito está aí, né? Expressa uma ação possível no futuro. É uma ação possível, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, a semântica verbal. No futuro do pretérito, uma ação possível no futuro, tá? A terminação é ria, essa é a marca dele, a conjugação já está aí. Estudaria, estudaria, estudaria. O futuro do pretérito é o único tempo verbal, único no indicativo, que expressa possibilidade. Interessante, né? A gente estuda ação real, certa, certa, certeza, certeza, aí cai um futuro do pretérito. Possibilidade. Futuro, uma ação possível no futuro, pode anotar isso se quiser. Futuro do pretérito, ação possível no futuro. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Acho que eu coloquei tudo presente e tal. Pronto, tem. Na página seguinte tem essa. Na página 40 tem essa elucidação da semântica verbal aí. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender primeiro a conjugar, depois a gente explora a semântica de cada um deles, tá certo? Primeiro aprender a construir, para não ficar misturando muita informação. Vamos trabalhar com conjugação primeiro, depois a gente explora a semântica. Tá. Futuro pretérito, ação possível no futuro, terminação ria. Tá aqui, joia. Futuro do presente, vamos lá. Como é que se conjuga o futuro do presente? No futuro do presente eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro que não tem aí. Aí você copia e a gente explora esse esqueminha, tá? Copia isso aqui. Para o nosso resumo, né? Nosso resumo no caderno aí.
Bom, futuro do presente. Tá. A nossa estrutura de futuro do presente é esta aqui, tá? O futuro do presente indica uma ação certa no futuro. Você pode colocar isso também no seu resumo, já que a gente está fazendo um resuminho no caderno aí e tal, nas suas anotações. Uma ação certa no futuro. Esse é o futuro do presente, tá? Então, para o seu resumo de estudo, basta o futuro do presente, esse esquema aqui de conjugação. Depois você bota observação aqui embaixo, indica uma ação certa no futuro. Pronto. Você sabendo essas informações, já está fechado, é o futuro do presente, já está tranquilo para você. Indica uma ação certa no futuro. Tá. Vamos entender o que acontece com o futuro do presente aqui. Vamos voltar a estaca zero aqui, vamos lá, aqui tranquilo. Joia. Olha só. Futuro do presente, você usa rei para o eu e ra para o resto, né? Esse rei aqui é para o eu, que é a característica dele, e ra para o restante. Então, eu estudarei. Aí você vai colocar ra para o resto. A princípio isso, né? Estudará, estudará, ra com agudo, tá? Para não confundir com o ra do perfeito, do mais que perfeito, né? O mais perfeito é sem nada, o futuro é ra com acento. Tá. Estudará. O voz vira o quê? Voz vira o quê? Não vira é? Pronto, tranquilo. O que acontece? No futuro do presente, sempre o nós é imitoso. Ele é todo imitoso, como diz a brincadeira aí, né? Ele sempre imita o voz. Ele quer ser é sempre. Então ele também vira é em todo ele. Então, em vez de ra, vai virar o quê? Ré. Pronto, ele é imitão. Imitão, pronto, tá aqui. Sempre. Todo nós do futuro vira é também. Ok. O eles, olha como é que ia ficar. Como é que ficaria aqui? Como é que ficaria? Eles estudarão, nerá. Não ficaria assim? Pela lógica, rei pro eu, ra pro resto. Ficaria assim, né? Mas vê como fica feio. Não fica horroroso. Eles estudarão. Fica horrível. Como assim? Pô, agudo com M? Como é que é isso? Aí os gramáticos, para ficar melhorzinho, não deixar mais bonitinho, pô. Estudarão. Horrível. Vamos botar um rão decente para ficar melhorzinho assim, mais bonito, né, velho? Vamos botar rão mesmo, rão. Ah, tá, rão, pronto. Pô, quer dizer que só fizeram isso para ficar mais bonito? Foi. Só ajuste gráfico para não ficar estudarão assim, horroroso esse negócio aqui. Mas é só ajuste gráfico, mais nada. Então, todo futuro, gente, do presente, a terminação é rão e não ão. Algumas pessoas pensam que é ão, mas não é ão, né? Estudarão, farão. A terminação ão pode ser presente também. Estão, dão, vão, isso é presente. Então não vá no ão, não, vá no rão. Futuro é rão, com R. Joia? Estudarão, partirão, orarão, beleza? Tá, eu quero saber se até aí alguma bronca. Verbo escrever. Escreverei, escreverá, já escreverão. Partir, partirei, mesma coisa, produção em série. Pegou o esquema, é a mesma coisa, produção em série para tudo. Eu não entendo como é que uma pessoa, vou estudar verbo, e pega uma gramática. Aí a gramática já é triste, né? Cheio de verbo, tabelas de verbo. Tabela, verbo, tabela. O cara fica doido. Pô, tem que decorar essas tabelas, todinho esse verbo, tudinho aqui. Aí o cara pega as tabelas de verbo. Não tem necessidade, gente. O cara começa a decorar uma tabela todinha, presente indicativo, presente perfeito, sei o que, decorar. Verbo 2. Pensei, estudei, entrei. Quando chega no terceiro, já esqueceu o primeiro. É uma loucura, é uma maluquice. Não estude mais verbo assim, não, você vai perder seu tempo. Tá? Quando você colocar ra no pretérito mais que perfeito de um verbo, ele serve para todos. Quando você estuda um verbo só, bem, entendendo a estrutura, as coisas, você desenrola todos os outros. A gente vai pegar outras características de conjugação de um verbo, outros irregulares, só para se precaver. Entender algumas mudanças, porque realmente acontece. Mas como vocês estudam direito administrativo, não tem a lei, mas tem aquela tal de, vocês conhecem melhor do que eu, súmula. Ixi, parece que é o terror do concurso, é a tal da súmula, né? Não, porque tem uma súmula, pronto. Então vamos dizer que no verbo tem aquelas súmulas, são aqueles verbos, a diferença é que é uma súmula fixa. Saiu, pronto, é aquilo, não muda mais não. Eles não ficam mudando a legislação, não. Vocês é que ficam se virando nos vademecums da vida, nos compêndios de vocês aí. Eita, já mudou ali de novo, atualizou, falei, pronto, ixi, Maria. Vamos lá, tranquilo. Então, ó, vimos presente indicativo,
futuro do presente, futuro do pretérito. Já estamos na metade do caminho do indicativo, viu? A gente está quase terminando a forma indicativa praticamente toda. E detalhe, o modo indicativo é o mais difícil de todos. Super complicado. O indicativo, tô achando não. Que ótimo, não estou dizendo a você. Eu aprendi um negócio de subjuntivo, é chato, né? Ridículo. Subjuntivo, fácil. E o imperativo, pior ainda, super light. Imperativo, nunca aprendi isso. Você vai aprender, é tranquilo. Estou dizendo a você, dá para aprender tranquilo, numa boa. Vamos lá. Ok, podemos avançar? Entender o futuro, presente, pretérito, presente, tudo certinho? Beleza mesmo? Então vamos em frente. Pretérito mais que perfeito. Vamos fazer o nosso resuminho de pretérito mais que perfeito aí? Vamos lá. Para o nosso caderninho aí, para o seu caderninho, o seu resumo de estudo aí e tal. O que a gente vai fazer de mais que perfeito? Pretérito mais que perfeito. Você já tem aí, né? A estrutura dele aí é orar. Legal. Essa é a estrutura dele, tranquilo. O que é que expressa o pretérito mais que perfeito? Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ver logo mais que perfeito na conjugação, que é mais simples. Na semântica verbal, a semântica do verbo, que a FCC às vezes explora. O que é o mais que perfeito? Vamos supor, vocês chegaram aqui, vamos lá, nossa aula começa às 19, vocês chegaram aqui, sei lá, 18 horas, 18 e pouco, receberam a ficha de exercício para fazer. Às 6h30, vamos dizer que, sei lá, 6h30, vocês terminaram os exercícios. Receberam a ficha, tal, adiantaram, beleza. Às 19 eu cheguei, né? De repente eu cheguei aqui às 19, e aí pessoal, beleza, vamos lá, começou a aula, pronto. Aqui eu cheguei e comecei a aula. Vamos lá, vamos corrigir pronome, o gabarito, tirar as dúvidas, legal. Vamos começar a estudar verbo, beleza? Aí, às 20 horas, eu faço uma pergunta para vocês. Sim, pessoal, quando vocês chegaram aí, vocês receberam uma ficha de exercício, não foi? Foi, tá, beleza. E aí, já terminaram? Aí chega... Como é teu nome? Aí chega a Rebeca e faz, professor, ó a classe. Eu já terminara os exercícios quando você chegou. Aí, tchau. Aí, veja só. Olha a frase. É porque hoje é sexta, tem que falar bonito, né? Eu terminara o exercício quando você chegou. Vamos entender que eu vou dar um tempinho para você copiar. Presta atenção. Daqui a pouquinho você copia. Quantos verbos eu tenho nessa frase? Quantos verbos? Dois. Primeiro verbo quem é? Terminara. Segundo verbo quem é? Massa. Não são dois verbos, são duas ações, duas coisas diferentes, não é isso? Então veja. Eu terminar o exercício quando você chegou. Pessoal, qual desses verbos aqui representa o verbo no pretérito mais que perfeito? Terminara. Porque a terminação é o quê? A gente não viu que o mais que perfeito a terminação era? Tá. O que é o pretérito mais que perfeito? Anote aí. Anote o que é o pretérito mais que perfeito para você entender. Ação passada anterior a outra ação. Anterior a outra ação também no passado. Ação passada anterior a outra ação também no passado. Vamos entender agora o que é isso? Vulgarmente conhecido como passado do passado. Tem gente que chama assim, pô, o mais que perfeito é passado do passado. É, passado do passado. Vê como é fácil compreender o que é o mais que perfeito e quando é que você vai usar o mais que perfeito. Super light, vê. Eu terminara o exercício quando você chegou. Eu tenho dois verbos indicando duas ações que já aconteceram. 6h30, vocês terminaram o exercício, não foi isso? Nessa situação hipotética nossa.
6h30 vocês receberam, terminaram as questões e ficaram me aguardando. 7 horas eu cheguei, não é isso? Às 8 eu fiz uma pergunta para vocês. Mas veja, nós estamos às 8 horas. Isso aqui, a minha chegada, não já aconteceu? O término dos exercícios também não já aconteceu? Então existem duas coisas que já aconteceram. Qual foi a primeira que aconteceu primeiro? O fim do exercício. Dá para perceber que uma aconteceu antes da outra? O mais que perfeito sempre representará, sempre, entre duas ações que já aconteceram, aquela que aconteceu primeiro, aquela que é mais antiga. Ele é chamado de mais que perfeito, porque o perfeito que a gente vai estudar daqui a pouquinho, a gente vai ver que é um pretérito que já aconteceu, um pretérito completo que já aconteceu, mais perfeito ainda, ou seja, é mais passado, é mais antigo ainda, é um passado mais antigo, é um passado que já aconteceu, mas que é mais que perfeito. Se o perfeito já aconteceu, para ser mais do que perfeito, ele já aconteceu mais ainda, ou seja, ele é mais antigo, é só isso. Quando eu quero representar uma ação antiga, duas ações que já foram, tá, mas qual foi a ação que aconteceu primeiro? Eu uso mais que perfeito. Eu terminara quando você chegou. Chegou, a gente vai estudar daqui a pouquinho, é pretérito perfeito. Ou seja, isso aqui indica que já aconteceu também. É uma ação concluída no passado. Uma ação passada anterior a outra ação que também está no passado. Deu para entender o que é pretérito mais que perfeito? E cai muito na FCC, porque a galera não entende isso. Mas como assim? Ação passada, anterior, outro passado. Como, peraí, não é passado? Como é que tem outro passado aqui? O pessoal às vezes se embanana nisso. É tranquilo. Então, o mais que perfeito, uma ação passada, anterior a outra ação também no passado. Percebeu? Então, eu posso dizer, eu terminara o exercício, ponto. Não. Mas a frase pode ser assim? Claro que não. O mais que perfeito não era. O mais que perfeito não é sempre uma ação mais antiga que outra. Cadê a outra? Se eu terminara, ponto. Oi, terminar o quê? Antes de quem? Não tem sentido. Você vai usar o mais que perfeito sozinho, no período simples e tal. O mais que perfeito só deve ser usado para indicar quando uma ação acontece antes de outra e as duas já foram. Eu só posso usar assim. Então, o mais que perfeito só pode ser usado quando tem pelo menos dois verbos na história, duas ações que aconteceram e ele vai situar a mais antiga. A questão mais lapadosa, né? A questão mais pancada que eu já vi em prova de concurso sobre essa questão de semântica verbal e tal, foi na FCC. E a FCC aprontou uma com os candidatos, mas choveram e-mails lá na caixa. Professor, é recurso, é... E assim, era tão interessante porque as pessoas, assim, não conseguiram captar, talvez na hora da prova, aquele, né? A malícia que a FCC teve. Ela usou, a gente vai estudar um assunto aqui chamado correlação verbal, que é super chato, assim. Com combinação harmônica diversa, tem que conhecer um pouco a articulação, tá? A combinação harmônica de tempos e modos verbais. Aí o que a gente aprendeu agora? Pô, o pretérito perfeito, ele combina com o mais que perfeito. Eles podem estar na mesma frase, até porque articulam ideias semelhantes, aquela coisa toda, beleza. Né? Aí vê, o que foi que eles fizeram? Eles inverteram a lógica da ação. Vamos supor, eu acordo e vou para a escola, ou vou para o cursinho, ou vou para o trabalho, certo? A lógica não é o primeiro acordar, para depois ir ao trabalho. Aí eles fizeram o contrário. Eu fora ao trabalho quando acordei. Diga aí. O cara estudando lá, terminação verbal, articulação, pretérito perfeito, imperfeito, sabe conjugar tudo, olhar para a frase, pô, isso aqui, correlação verbal, no enunciado. A correlação verbal está adequada. Correlação, opa, eu já sei que a combinação, estudei tudo, estou muito ninja nisso. Aí o cara vê, peraí, futuro presente, combina, tá, beleza. Aqui, futuro pretérito, tá, pretérito perfeito, mais que perfeito. Tá. Não tem resposta não. O erro da questão estava na impropriedade da lógica. O mais que perfeito só pode ser usado em verbo, em ações que acontecem primeiro. Como é que eu posso primeiro ir ao colégio para depois acordar? O erro estava aí. O erro da questão estava aí. Mas você não é de jeito nenhum, porque é uma questão de articulação. Hã? Não, estava certo. Ficou, estava certa. Essa era a questão errada, esse era o erro da questão e tal. Ele estava querendo que você identificasse a questão falsa. Assinar a alternativa incorreta em que os verbos não estão corretamente articulados. Uma questão de lógica. Diga aí.
O cara perceber que o mais que perfeito é a ação a mais antiga e perceber, pô, procura o erro, não vê não, pô, tá tudo certo aqui, tá tudo como eu estudei tudo, aquela relação todinha, e procura lá, o erro estava na lógica invertida das ações. O pretérito mais que perfeito estava mal empregado. Estava representando o impossível. Ele foi o que não, levaram de maca lá, ele acordou em sala de aula. Aí, velho, acorda aí, mané. O cara foi dormindo. Acordou, velho. Já está na escola. Não dá, é impossível. Essa não era a lógica, impossível. Foi a questão mais interessante que eu já vi nessa parte de concurso em relação à articulação verbal. Bom, entenderam mais que perfeito? Então, o mais complicado de mais que perfeito certamente não é a conjugação, porque a conjugação é errar. O mais complicado é a lógica, é a atenção que você tem que ter essa lógica, é a ação mais antiga e tal, já é? Beleza, vamos lá. Penúltimo caso verbal do indicativo, penúltimo. Pretérito imperfeito. Destaque aí o pretérito imperfeito, destaque. Na tabelinha aí, pretérito imperfeito. Destaque aí o pretérito imperfeito. Posso apagar isso aqui? Vamos lá. Bom, o resumo do pretérito imperfeito praticamente está nessa tabelinha de baixo. Eu acho que você não precisa nem copiar o que eu vou colocar no quadro agora, porque eu vou praticamente reproduzir a informação que está nessa tabela aqui embaixo, dessa tabelinha de observação. Eu vou reproduzir o que está aqui, tá? Então, olha só para você enxergar melhor, para ficar um pouco mais didático. Mas a informação já está aí. Pretérito imperfeito do indicativo. Tá. O imperfeito, se o verbo terminar com AR, a terminação é VAR. Se o verbo terminar com ER ou com IR, a terminação é IA. Existem outros verbos, no entanto, 3 verbos que se constroem com NH. Tinha, vinha e punha. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Tínhamos, tinhas, eu punha, tu punhas, ele punha, tranquilo. O que eu coloquei aqui no quadro agora como resuminho é exatamente o que tem aí nesse quadro de observação, tá? É exatamente isso, olha só. Para estudar a conjugação verbal, você precisa estudar esses esquemas. Cada tempo verbal tem um esqueminha, terminaçãozinha e o que ele representa, mas nada. É assim que você vai estudar verbo. Você vai trabalhar o estudo de verbo fazendo esses resumos esquemáticos aqui, tá? Então, ó, verbo cantar, pretérito imperfeito, eu. Olha como é fácil, vamos lá. Seguindo aquele velho esquema, né? Velho esquema que vocês já entenderam, vamos lá para o ponto de partida. O velho ponto de partida, aquela coisa toda, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se o verbo é estudar, não tem vogal A. Se o verbo terminado com AR, terminação o quê? Vá. Vai fazer a mesma coisa. Aquela história que a gente viu, ó. Aquela mesma história. Que aquilo. Tem mistério. Pesquisar, procrastinar, tudo é tudo vá. Vá. Procrastinar, vamos conjugar o verbo bonito. Vá. Procrastinar, eu, tu, ele, eles. Não vou nem perder tempo conjugando tudo, que você tem mais o que fazer, né? Tem mais o que tocar para frente. Lembrando, essa estrutura principal é aquela que a gente viu agora. Qual é? Pega o pai de todos, presente do, isolar, base, verbo sem e ajusta a. Montou a estrutura, é graça, tem que fazer. Certo? Estruturou a conjugação? Já era. O que você brincar aí, lembrando que todo voz vira o quê? Não é isso? Voz, via de regra, é um procedimento natural, espontâneo, vai direto. Beleza? Vamos lá então para a semântica verbal.
Vamos ver qual é a semântica do pretérito imperfeito? Na página 40 tem, eu vou só antecipar. Olha só. A semântica do verbo do pretérito imperfeito é uma ação no passado não concluída. Mas eu vou acrescentar algumas coisas. Pretérito imperfeito, anotem aí. Está na página 40, mas pode colocar no caderno, que ele está fazendo um resuminho no caderno para ficar mais fácil estudar em casa. Pretérito imperfeito. Ação no passado não concluída. Ação no passado não concluída. Aí vamos explorar um pouquinho mais isso. O que é que os concursos já falaram sobre isso? O pretérito imperfeito, ele representa uma ação habitual no passado. Escreva isso também. Ação habitual no passado. Ação habitual no passado. É uma outra explicação que a FCC já usou para verbos no pretérito imperfeito. Uma outra coisa. Ação durativa, ou que durou um certo tempo, que se prolongou. A FCC já usou textos assim. Ação durativa, ação que durou um certo tempo, ação que se prolongou no passado. Eles tentam falar diferente para ver se o cara, eita, isso aqui eu não estudei não. É a mesma coisa. Tudo isso aí remete a pretérito imperfeito. Tudo isso aí remete. Então vamos tentar entender agora o que é o pretérito imperfeito, para você perceber que é tranquilo. O pretérito imperfeito, que tem essas terminações aqui, ele sempre vai representar algo que você teve o costume de fazer, que você tinha o costume de fazer. Ah, rapaz, eu ria muito com aquele cara, eu tirava muita onda ali. Menina, eu brincava muito, eu caminhava muito naquela praça, a gente conversava, era muito, todas as noites, quando eu ligava para ela, ligava para ele, a gente batia altos papos, era uma resenha. Pronto. Caminhava, brincava. Você está se referindo a algo que aconteceu por um tempo, que era relativamente rotineiro, frequente, era habitual. Eu pegava aquele ônibus ali, pegava uns 2 ônibus quando eu ia para a faculdade. Você está se referindo a algo que você fez por um tempo e tal, passou um tempo fazendo. Percebeu? Entenderam isso? A gente conversava, a gente brincava muito quando era criança, a gente se dava muito bem. Você está se referindo a algo que aconteceu por um tempo. Por isso que eles falam ação durativa no passado, que se prolongou por um tempo no passado. O seu objetivo, quando usa o pretérito imperfeito, não é dizer que fez aquilo e pronto, que aquilo ali aconteceu e acabou-se. Você não quer dizer isso. O seu objetivo comunicativo é dizer que você tinha o hábito de fazer aquilo. Então o pretérito imperfeito é uma forma verbal que representa sempre uma ação habitual. Você tinha o hábito de fazer. Era comum fazer, era rotina. Percebeu? Entenderam isso? Pretérito imperfeito é uma ação habitual que aconteceu no passado. É uma ação que durou um certo tempo, que se prolongou. É uma ação não concluída. Claro que é não concluída, porque eu não quero dizer que terminei, eu quero dizer que fazia, que tinha o hábito de fazer, mas já acabou. Mas o meu objetivo não é dizer que fiz e pronto. Meu objetivo é dizer que eu passei um tempo fazendo. O objetivo do imperfeito é esse. Certo? Eu pedi para você destacar aí o pretérito imperfeito no quadrinho, na apostila, porque esse tempo verbal cai muito. Cai muito nas provas de tribunais. Mas por que ele cai, hein? Por uma questão simples. Sabe quais são as questões mais tradicionais da FCC e do FCC, FGV, das bancas que trabalham com tempo verbal e tal? Porque ele coloca assim. Quando você estudou, sei lá, quando a gente estudou aqui, pretérito mais que perfeito. Qual é a cara do mais que perfeito? Rá. Aí foi o que a gente fez. Rá de cima a baixo. Rá, 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 rá. Não foi isso? Pega a sua apostila. Veja aí, futuro do pretérito. Eu não destaquei o ria. Na página 39. Lá no quadrinho do indicativo, eu não destaquei estudar futuro do pretérito ria. Você não pegou esse ria de cima a baixo, você não resolveu o problema? Ria, 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 não fica se repetindo ria, 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 ria. Mais que perfeito, logo abaixo dele. Qual é a marca do mais que perfeito? Não era estudara, não é assim? Quando você pegou esse rá do mais que perfeito, ele não se repetiu rá, 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 rá. Com um simples rá, você não resolveu tudo? Beleza. Todo mundo tem a mesma cara, né? Tá. Olha pra cá. No pretérito imperfeito, você tem uma terminação para o verbo AR, tem outra marca para o verbo ER ou IR, escrever, beber, fazer, competir, conseguir, tiriri, tiriri, pronto. E esses 3 com NH.
que é que ele faz na sua prova? Assinale a alternativa em que as formas verbais se encontram no mesmo tempo e modo. Aí o cara que estuda o verbo, mesmo o leigo, ele vai dizer assim, pô, é tranquilo, né? Eu só tenho que sacar as terminações. Raria, só procurar a mesma terminação igualzinha que eu vou estar tranquilo. Teoricamente estaria. Mais que perfeito, não é tudo com Rá. Se tiver Rá lá em cima, eu procuro Rá lá embaixo e qualquer leigo compara e acha. O que acontece com esse tempo aqui? Lá na frase modelo que a FCC bota, aí bota uma frase do texto, sei lá, ele estava preocupado com tal coisa. Aí destaca o estava. Aí vem, assinale a alternativa em que a forma verbal se encontra no mesmo tempo e modo da forma destacada acima. Não está destacado estava? Aí o leigo agora se estava. Eita, eu já sei que a gente estuda pela terminação, né? Vá. Aí vai procurar lá embaixo. Cadê o vá? Vá, 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 vá. Aí você não vai colocar vá. Não vai colocar vá. Ela vai colocar punha, tinha, vinha, partia, fazia. O cara tremendo nas bases faz, opa, mas não era terminação, né? Não, mas imperfeito é vá, não era vá, né? Esses três aqui fazem parte do mesmo grupo. Se ele colocar tinha lá em cima, no A, B, C, D, E, ele vai colocar cantava, fazia. Ele não vai colocar punha, tinha, porque o cara, até por lógica, o cara que está chutando, ele esse aqui está mais parecido com esse aqui, é com o NH também, né? O leigo que chuta tudo, ele vai achar uma lógica nessa história. Quem está estudando vai saber que esses três pertencem ao mesmo grupo. Perceberam isso? Super comum. As questões de tempo e modo verbal, ele colocar uma forma e pedir outra no ABCDE. Eles fazem muito isso, fazem bastante. Certinho? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pretérito imperfeito do indicativo. Tudo certinho. Uma ação no passado que durou um tempo, o objetivo é indicar rotina. Tá? A conjugação é essa aqui, pronto. Estudou isso aí, já está tranquilo, está garantido mesmo. Joia? Por fim, o cara mais chato. Pretérito perfeito. Esse cara é chatinho. Mas chatinho por quê? Não é tão difícil não. Não é muito mais difícil do que isso aqui que a gente viu não. Esse aqui já está querendo complicar, né? Em vez de uma terminação já tem três e tal. Tem uns verbos de tipo exceção. Marcelo, antes da gente entrar nesse pretérito perfeito aí, explica uma coisa, bicho. Por que NH, assim, nada a ver, pô. Ia, vá, mas assim, NH, como é que o povo chegou? O verbo é ter. Pronto, o verbo aqui é ter. Onde é que o cara tirou NH aí, bicho? O verbo aqui é por. Aqui é vir. Tem nada a ver esse negócio. Onde é que eles procuraram? Onde é que eles acharam essa história aí? Pessoal, se ele não colocasse o NH aqui no verbo ter, vamos lá, verbo ter, vamos supor. Pega a base do verbo, não tem que tirar o R. Na hora de conjugar, ou ele ia botar, sei lá, né, ter, ou ele ia botar teia, ou ele ia botar tia. Tem cara de verbo isso aqui? Ia ficar horroroso, né, não? Pô, eu ia ficar com cara de tudo, menos de verbo. Aí eles foram conjugar o verbo vir. Tira o R e tal, bota a terminação, ó, ia. Aí ia ficar via. Vir, ia, mas tem que tirar o R. Não dá. O verbo é vir. Não, mas vê. Aqui é o verbo por. O verbo tá na DOR, nem tem. Não, mas vamos lá, terminação dos verbos irregulares aqui, pô, verbo poer. Aí ia ficar o quê? Tira o R. Ou o cara ia botar poia, ou o cara ia botar pia. Não ia tirar o R? Vi que horroroso. Não ia ter cara de verbo nunca. Então foi o que eles fizeram. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar um padrão para aproximar esses três aí filhos pródigos e vamos tentar criar uma lógica para eles ficarem parecidos. Pronto, só foi por isso. Para não ficar poia, pia. Então eles colocaram esse NH aqui para salvar um pouco essa história aí, desses verbos. Certo? Vamos lá. Esses caras são pretérito imperfeito. Vamos concluir o indicativo agora, que é o mais difícil. Pô, não estou achando o mais difícil não, mas é. Você tem 6 tempos verbais, 6. A gente vai para o sexto agora. 1 presente, 2 futuros, 3 pretéritos. E o pretérito perfeito agora que é todo cheio de graça. Vou fazer o resumo dele aqui, vocês copiam, depois eu explico. Tá? Copiem aí.